Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho contra você algumas coisas, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Uma das experiências que eu mais gostava de fazer quando criança era tentar a todo custo misturar água e óleo. Me fascinava o óleo sempre estar por cima da água, formando aquela divisão intransponível. Eu podia até mexer, tentar misturar, sacudir, enfim, empregar todos os meios possíveis. À primeira vista, por alguns segundos parecia que eu obtivera sucesso, mas bastava mais alguns momentos para me mostrar que a água é água e óleo é óleo e os dois não se misturam jamais. Um dos principais dramas que estávamos vivendo como igreja é que alguém está forçando a barra para que os elementos do mundo sejam incorporados em meio a ela. Aliás, o que vemos é que o mundo tem exercido muito mais o seu poder de influência sobre os cristãos do que os cristãos sobre o mundo. E aquela mistura que antes era impossível de ser feita, hoje já é a realidade em muitas comunidades ao redor do mundo. A mistura entre Deus e o diabo, a igreja e o mundo também era uma questão central para a igreja em Pérgamo. Diante dessa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada é, na Bíblia, um símbolo tradicional de juízo divino. Dentro da cultura greco-romana também simbolizava o poder do imperador e o poder de tirar a vida de alguém. Entretanto, é Cristo mesmo que assume essa posição e essa simbologia, se apresentando como o governador supremo, o juiz diante de quem todos deveriam se apresentar. Esse Jesus exaltado diz à sua igreja: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Essa era uma referência aos altares pagãos erigidos no alto da cidade, principalmente em honra ao deus olímpico Zeus. Mesmo habitando em uma cidade totalmente desvirtuada, cujos costumes eram afrontosos ao evangelho, aquela igreja permaneceu não apenas firme, mas teve inclusive um mártir, Antipas. É a primeira referência a um martírio nas 7 cartas. Essa morte era a evidência que mesmo a idolatria e os costumes pagãos não haviam abalado a vida daquela igreja que permaneceu firme na sua fé. Mas parece que Jesus não estava satisfeito com isso. Ele elenca uma breve lista de pontos em que a igreja de Pérgamo, mesmo firme diante da idolatria, estava em falta para com o Senhor. Jesus diz que algumas pessoas no meio da igreja estavam comprometidas não com o evangelho, mas com os ensinos de Balaão. Balaão foi o profeta que, no relato de Números 25, é corrompido para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão desde então havia se tornado em um símbolo daqueles que são falsos mestres. Os falsos mestres defendiam concessões aos cultos pagãos, ou seja, uma espécie de meio termo com o mundanismo, levando os cristãos a negociarem a sua fé para benefícios que não teriam ao abrirem mão do evangelho e se abrissem para as práticas pagãs. Essas práticas incluíam atos sexuais libertinos, relacionados com a prática religiosa romana e consumo de alimentos dedicados e sacrificados aos ídolos. Da mesma natureza são os que são chamados na carta de Nicolaítas.
A luz não tem comunhão com as trevas. A igreja não pode ter parte no mundo no sentido de assimilar para dentro de si práticas que são pecaminosas e ofensivas a Deus. O cristianismo nasceu com uma grande herança do judaísmo, que é o monoteísmo. Tanto para um judeu como para um cristão, a idolatria dos gentios era algo inconcebível e abominável. Cruzar essa linha e abrir uma concessão a essas práticas pagãs significava, na prática, o abandono de toda a religião. Nesse sentido, Jesus, aquele que é o reto juiz de todos, afirma e exorta expressamente que o seu povo não pode se misturar com os ímpios. Mas não comungar com os ímpios também não significa se ausentar do mundo. Pelo contrário, Jesus nos ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Nosso chamado é diametralmente oposto àquilo que os seguidores de Balaão ou os nicolaítas defendiam. Ou seja, a igreja deve irradiar a luz de Cristo ao mundo e saborear o amargor deste mundo caído com a graça que vem de Deus. E para isso, nós precisamos estar com os pés ainda neste mundo. Jesus continua a dizer à igreja de Pérgamo o seguinte: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O chamado ao arrependimento está junto ao aviso de juízo. Quando a igreja ela entra em conluio com o sistema desse mundo, com a grande Babilônia, ela mesma torna-se alvo do juízo divino. Lembra-se do povo de Israel? Mesmo eles sendo herdeiros diretos da promessa dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo tendo recebido de primeira mão a lei e as instruções da aliança, Deus não titubeou em julgá-los quando eles se misturaram com as nações pagãs e se chafurdaram na idolatria. Mas há uma recompensa àqueles que se mantêm fiéis ao Senhor, preservando sua identidade como povo de Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos promete dar o maná escondido. Enquanto os seguidores de Balaão enchem as suas barrigas das finas iguarias do mundo, nós teremos da parte de Deus um alimento espiritual que nos conduz não somente à vitória, mas também à vida eterna. Em segundo lugar, Jesus nos promete dar uma pedrinha branca com o nosso nome escrito nela. Essa pedra é provavelmente uma referência a um convite ou a um ticket de entrada. Isso mesmo. A cidade de Pérgamo era conhecida pelas suas construções com pedra escura. Mas aquilo que Jesus promete dar aos seus é símbolo de pureza, da santidade. Aliás, santidade essa que se manifesta exatamente na forma da igreja manter-se distante do mundo e incorruptível. Lá estará o nome de cada um que de forma fiel manter a sua identidade como povo de Deus, não se misturando à estrutura de Satanás. Aos olhos humanos, o trono de Satanás é convidativo, mas o que Jesus quer que olhemos por meio da fé é naquele trono onde ele próprio, o Cordeiro, está assentado e de onde ele reina e julga todas as coisas. Nesse sentido, o trono de Satanás é apenas uma cópia mal feita para iludir aqueles que não conhecem o detentor da verdade e do poder absoluto que é o Senhor Jesus Cristo.